Agora você vai conhecer o brasileiro que estava há mais tempo na lista de foragidos da Interpol. Ele foi encontrado nos Estados Unidos, quase 20 anos depois de provocar a morte de 3 jovens no Rio de Janeiro. Agora ele vai cumprir a pena aqui no Brasil, certo? Não é bem assim, viu? Apesar de Marcelo Henrique Jaque ter sido capturado, ele pode ganhar a liberdade a qualquer momento. Isso mesmo, a lei está do lado dele. Depois de tantos anos, acredite, o crime prescreveu. O brasileiro mais antigo na lista vermelha da Interpol. Preso 19 anos depois de cometer o crime. Um acidente de carro. Triplo homicídio qualificado. As vítimas, 3 jovens com menos de 20 anos de idade. Eu não criei meus filhos para vê-los morrer presos à ferragem de um automóvel. A minha irmã era minha filha, né? Eu cuidava dela, dava banho para o colégio, levava para o colégio, trazia de novo para o colégio. Até pentear ela, penteava, entendeu? A condenação nunca existiu. O motorista Marcelo Henrique Negrão Quijaque abandonou o país. 10 de março de 2003, Marcelo e mais 4 jovens seguem de carro pela principal avenida da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Marcelo é o motorista, ao lado dele, Aline. No banco de trás, Fabrício, Juliane e Mariana, todos com idade entre 18 e 20 anos. O trajeto foi curto, pouco mais de 1 quilômetro, mas o suficiente para o carro ganhar velocidade. Testemunhas disseram que Marcelo estava em zigue-zague na avenida, até que perdeu o controle da direção. O veículo capotou várias vezes, chegou a derrubar um poste. O impacto foi tão violento que 2 pessoas foram lançadas para fora do carro. O carro já começou a capotar na pista da direita e quem estava atrás sem o cinto de segurança, pela inércia, foi cuspido do carro. A polícia concluiu a investigação apontando que Marcelo Quijaque foi culpado pelo acidente. O Ministério Público o denunciou à Justiça pela morte dos 3 jovens. A prisão preventiva dele foi decretada pelo juiz Camilo Ribeiro Rulieri. No mandado, o magistrado afirma que o oficial de justiça está autorizado a fazer tudo o que for legalmente permitido para cumprir a decisão. E reforça, inclusive proceder a arrombamento e solicitar auxílio da força pública, se necessário, para prender Marcelo Quijaque. Mas essa decisão nunca foi cumprida, porque Marcelo desapareceu. 1 ano depois, o nome de Marcelo Henrique Negrão Quijaque entrou na lista de difusão vermelha da Interpol, que reúne autoridades de 194 países em todo o mundo. O sumiço, a falta de punição e a dor causada pelo trágico acidente abalaram as famílias. A gente sempre pensa que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Foi devastador. O pai de Fabrício, Fernando, transformou o luto em luta. Criou uma ONG e passou a conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade e educação no trânsito. Essa sociedade não aguenta mais, foi o que eu disse várias vezes em Brasília. Qual é o número de mortos que os senhores parlamentares, ministros da lei, da justiça, qual é o número de mortos que os senhores acham que essa sociedade está apta a aceitar? 30, 40, 60 mil, 100 mil mortos? Senhores, vamos acordar, né? A mãe de Mariana se mudou para os Estados Unidos e morreu no ano passado. Ela ficou muito depressiva, filha única dela. Todo o projeto de vida era para essa menina. E a perda da Mariana foi uma coisa inconsolável para todos. Leonardo, irmão de Juliane, adoeceu. Comecei a desenvolver síndrome do pânico, tive depressão. Se não fosse a minha família, meus amigos, né? Hoje não estaria aqui, entendeu? Aline Silva de Macedo é a única passageira sobrevivente. Hoje, ela é advogada e vive com a família em Natal. Aline falou com exclusividade ao Domingo Espetacular e revelou o que ela lembra do acidente. Exatamente, na saída do shopping, o Marcelo simplesmente arrancou com o carro. Eu só lembro exatamente até a cancela de saída do Downtown. Eu não vivenciei nada daquele acidente, porque eu não lembrava.
Inclusive, a minha irmã, enquanto eu estava internada, a minha irmã achou que eu iria ficar daquela forma, que eu estava vegetando. Mas no último domingo, o que parecia ter caído no esquecimento reacendeu a dor de parentes e amigos. 19 anos depois, Marcelo Kijak foi preso no aeroporto de Miami. Fui tomado assim de surpresa pela prisão dele e não foi motivo de júbilo para mim, em absoluto, em absoluto. E se houver qualquer contestação por parte de algum desembargador ou um juiz que venha a contestar a prisão dele ou mesmo a extradição dele, eu vou dizer, perde a sociedade, eu não tenho mais o que perder, o que eu tinha que perder eu já perdi. A prisão nos Estados Unidos revela para as autoridades brasileiras a história do paradeiro de Marcelo Kijak, um roteiro de fuga elaborado logo após o acidente para escapar da prisão e ficar impune ao crime de trânsito que matou 3 jovens. Quando a justiça convocou Marcelo para depor, ele já estava longe. Foi se esconder e buscar abrigo em Israel. A descendência judia facilitou a troca de nome. Marcelo ganhou um nome hebraico e passou a se chamar Michael Hirsch von Stopek Orenstein. O documento foi emitido em 3 de outubro de 2013, quase 10 anos depois do acidente. Logo depois do acidente, a gente procurou por ele. E a gente só sabia que o pai dele era um médico, não sei se essa informação também é verdadeira, que o pai dele era um médico renomado, que tinha uma cidadania fora do país. Quando se evadiu, fugiu do país, ele mudou de nome ao se naturalizar em Israel, né? Então, com o documento verdadeiro, ele tinha um outro nome. Então, isso dificultou bastante as medidas, mas, de qualquer forma, ao longo do tempo, foram sendo realizadas diligências e, finalmente, ele foi localizado. Foragido, Marcelo, ou Michael, ficou em Israel em silêncio e longe do alcance da lei até 2018. A partir de aí, de acordo com as investigações da Polícia Federal, Marcelo passou a viajar, ia com frequência para os Estados Unidos. E na última semana de março, quando estava em Miami, tentou embarcar para o Panamá. Ao chegar no aeroporto de Tocumen, na capital panamenha, a farsa foi descoberta. Marcelo sequer foi admitido no país e foi obrigado a retornar aos Estados Unidos. Passado esse tempo todo, essa pessoa, mesmo tendo outro nome, mesmo tendo adotado possíveis estratégias para não responder ao processo no Brasil, ela foi localizada e está à disposição da Justiça brasileira. Marcelo tinha apenas 20 anos quando provocou o acidente. Hoje está com 39. Essas fotos foram tiradas no momento da prisão, no dia 27 de março, pela polícia norte-americana. As imagens mostram claramente os efeitos do tempo. Mas para esses 3 jovens, o tempo parou. O Fabrício, ele era um menino tão justo, dito pelos amigos dele, que se ele pudesse chegar aqui e dizer, pai, não, para com tudo isso porque eu perdoo o Marcelo, eu acho que ele faria isso. E o senhor? Não. Mas a prisão de Marcelo nos Estados Unidos não encerra o caso. Já se passaram longos 19 anos depois do acidente. O prazo para o Estado punir o autor do crime já passou. Marcelo fugiu, mudou o nome para enganar as autoridades internacionais e agora poderá ser solto e jamais cumprir pena pelo crime que cometeu. Realmente, a legislação prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro prevê uma pena que 19 anos após isso já está prescrito, né? Então, nessa dinâmica, sim, em cometer um crime de trânsito, de homicídio culposo, ou até mesmo lesão corporal praticada na direção de veículo automotor, teríamos então uma prescrição. Esse especialista em Código Brasileiro de Trânsito defende a mudança da lei para eliminar o sentimento de impunidade. Infelizmente, a legislação não ampara o juiz em punir esse infrator. Provavelmente ele vai ser solto e vai seguir a sua vida em liberdade. E enquanto nossos legisladores não mudarem as leis, isso vai acontecer reiteradamente. Você não pune, ou então quando pune é sempre de maneira muito branda. Pode ser que algumas cestas básicas de alguns grãos de arroz e feijão, na cabeça de muita gente, pague a vida da minha irmã, né? E é isso que mais me machuca, né? Saber que há possibilidade
da vida da minha irmã, né, a ser paga por alguns grãos de arroz e feijão. Marcelo continua preso nos Estados Unidos, mas por questões migratórias. Pelo crime que cometeu no Brasil, já foi expedido um alvará de soltura, mas que ainda cabe recurso. A extradição do motorista depende agora da justiça brasileira, processo que pode levar anos. Vai depender do caso concreto, do país envolvido. Alguns casos podem demorar meses e alguns, podem demorar anos. Depende realmente do caso concreto. A Justiça do Rio é quem poderá pedir a extradição. E uma vez em território brasileiro, é que será definido o destino de Marcelo Kijak. Eu acho que ele deveria a gente uma explicação. Espera-se que ele seja humano, né? E de que ele consiga se arrepender do que ele fez. Está sendo feita a justiça dos homens. Não esperar somente pela justiça divina, porque essa vai vir um dia, essa não falha.